Tudo bom, galera? Professor Nilbert Almeida falando. 18 anos de experiência em concursos civis e militares. Vamos então dar prosseguimento aqui ao nosso canal, as atividades. Você encontra lá o vídeo da UERJ 2019, segundo exame. Nesse vídeo nós vamos corrigir o UERJ 2018 e 2017, a parte de física, tá? Então vamos lá. Questão 36. Diz assim: 4 balões são preenchidos isotermicamente com igual número de mols. Ele pergunta, dentre essas 4 opções aqui que aparecem aqui no vídeo, qual que tem a maior pressão? Ora, para a gente fazer uma análise, precisamos saber a equação de Clapeyron. Pessoas vitoriosas não rejeitam trabalho, né? PV igual a nRT. Como todos são isotermicamente, então a gente pode considerar a mesma temperatura. Ou seja, isso daqui como sendo uma constante, já que o número de mols é o mesmo. Então, nRT vai ser uma constante. Isso quer dizer que a pressão desses balões vezes o volume deles vai dar uma constante. Com isso, já que ele quer a maior pressão, nós temos que ter o balão com menor volume. Bom, esses balões segue o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, o que é diretamente proporcional. Quanto maior o raio, maior o volume. Como nós queremos a maior pressão, tem que ter um menor volume. Logo, para ter o menor volume, precisamos do menor raio. Olhando aqui na lista, quem tem menor raio? Se você observar, aqui é 0,5 e aqui é 0,66. Então, a opção que tem o menor raio é R/2, que é o balão 2, né? Questão 36, gabarito letra B. Então, o menor raio vai ocasionar a maior pressão. Beleza? Vamos para a questão 39. Fala de um gerador, dá o gráfico do gerador e é pedida a resistência interna do gerador. Bom, pelo gráfico, tem 2 maneiras de fazer essa questão. A primeira solução seria a gente fazer o seguinte: lembrar que a equação do gerador, nos terminais do gerador, U igual a E menos RI. O L dá no gráfico, que é 24. Então, U igual a 24 menos RI. Se você olhar no gráfico também, quando você tem 8 amperes, a DDP é nula. Então, 0 igual a 24 menos R vezes 8. Daqui você tira que 8R igual a 24. Então, a resistência interna é de 3 ohms, né? Questão 39, gabarito letra B. Questão 39, gabarito letra B. Poderíamos também fazer essa questão usando a tangente do ângulo. Seria uma segunda solução. A tangente do ângulo. Vamos pensar em módulo, né? Já que a tangente aqui seria negativa, né? Esse ângulo aqui seria negativo. A tangente do ângulo vai dar aproximadamente a resistência interna, que vai dar 24 dividido por 8, que é 3 ohms. Também poderia ser feito assim, pensando em módulo, tá bom? Prosseguindo. Questão 42 é uma questão de termologia. Ele quer dar uma mistura de massas de água, 300 gramas 80 graus Celsius, e 200 gramas 10 graus Celsius. Ele pergunta qual é a temperatura de equilíbrio. Ora, uma está com 80, ela vai cair a temperatura porque ela vai ceder calor, e a outra que está com 10 graus Celsius vai receber calor, vai subir. Então ficaria assim: calor cedido mais calor recebido igual a 0. Bom, então ficaria MC delta T, 300 vezes o calor específico da água, vamos adotar como sendo 1, tá? Nessa temperatura. Temperatura final menos 80, mais o recebido, 200 vezes 1, vezes o final menos 10. Isso igual a 0. Fazendo essa continha, nós temos 300T menos 24.000 mais 200T menos 2.000 igual a 0. Então, 500T igual a 26.000, simplificando por 100,
né, equivale a dividir por 100 isso aqui. Então nós temos que 5t igual a 260, t igual a 260 dividido por 5, que dá 52 graus Celsius. Então questão 42, né, gabarito letra A. Beleza? Questão aí de equilíbrio térmico. Questão 45, uma questãozinha de equilíbrio. Ele coloca aí uma luminária que está sendo equilibrada por dois fios idênticos, né, de massa desprezível. Fala que o peso da luminária é 76 newtons e pede a tração do fio AB, essa traçãozinha aqui. Bom, basicamente você tem que colocar um sistema de coordenadas aqui e decompor as forças. Basicamente isso. Então, chamando aqui de alfa, então para cima você vai ter TB, TAB, vezes o cosseno de alfa. E esse fio aqui, que é idêntico ao AB, né, temos duas trações aqui que são idênticas, ela também seria, né, TBC cosseno de alfa. Poderíamos mostrar que são iguais através do horizontal aqui, né, que seria seno. Então, TA seno alfa, e para lá, por simetria, também teríamos TBC seno alfa, ou seja, TAB igual a TBC, tração AB igual a tração BC. Facilmente provado ali, eu só comentei, né? Mas seria facilmente. Então nós teríamos então o seguinte, 2 vezes TAB vezes o cosseno de alfa igual a o peso que está aqui, né? Na verdade o peso aqui é anulado pela tração, aí tem uma outra tração, então na verdade o que está anulando ali é o peso. Então fazendo direto, para não perder tempo, então vai dar 36. Então tração AB vezes o cosseno de alfa tem que dar 38. Bom, faltou o cosseno de alfa que a gente acha aqui rapidinho. Quem é o cosseno de alfa? Observe direitinho. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é 1,2, sobre a hipotenusa, que vale 3, porque o triângulo é retângulo. Então dá 0,4. Então nós chegamos que TAB vezes 0,4 igual a 38. Então TAB é igual a 38 vezes, bom, aqui 4 sobre 10, então 380 sobre 4. Então vezes 10 sobre 4. Dá 380 sobre 4. Dá 9 vezes 4, 95. Então, a tração é de 95 newtons. Que na prova, que na questão 45, o gabarito é letra C. Beleza? Bom, vamos agora para a prova de 2017. Tenta ser um pouquinho mais ligeiro. Ele começa com a questão do peixe, ele dá um textinho, aí tem várias questões com isso, e pergunta o que faz o peixe subir, né? O que faz alguma coisa flutuar ou variar é a diferença de densidade, né? Então você vai encontrar isso aí como gabarito na letra A. Na letra B, ele fala que houve uma variação de 20 metros da profundidade do peixe, e pergunta quanto que isso varia na pressão em atmosferas. Considerando a densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico, a diferença de pressão para essa densidade, a cada 10 metros é uma atmosfera. Então, 20 metros, você tem uma diferença de pressão de 2 atmosferas. Se você quiser calcular, você pode calcular a pressão hidrostática, a variação da pressão hidrostática, que é dG ΔH. Também dá para fazer assim. Então, a variação da pressão, densidade 1.000 kg por metro cúbico, gravidade 10, variação da profundidade 20, então ΔP dá 2 vezes 10 a quinta pascal. Lembrando que 10 a quinta pascal equivale a uma atmosfera, então nós teríamos a variação da pressão em 2 atm. Né? Aqui é a segunda solução, aqui é a primeira solução já de cabeça. Beleza, galera? Questão 33 fala sobre força magnética em cargas pontiformes. E aí nós temos que saber a regra da mão esquerda, né? Então, tentando mostrar aqui para vocês, você tem aqui o polegar como uma força magnética, você tem o indicador como campo magnético, né? E
o dedo médio como sendo a velocidade da carga entrando. Então, olha só, olhando para cá, o campo está indo para a direita, né? E nós temos aqui a velocidade, né? Como a carga está entrando. Como ele quer que a força seja máxima, aí tem que ser feita uma análise rápida aqui da fórmula. Para ser máximo, o seno tem que ser máximo. Quando que o seno é máximo? Quando θ igual a 90, porque o seno de 90 vale 1, então tem que ser 90 graus. Só relembrando aqui, se a carga entra a 0 grau, o ângulo é sempre entre o indicador e o dedo médio, ou seja, entre o campo e a velocidade. Aqui está o ângulo θ, tá? Se for 0 grau ou 180, a carga entra em movimento retilíneo uniforme. Se for 90 graus, ela fica em movimento circular. E se ela entra no campo com um ângulo diferente desses dois que eu tinha falado, o movimento é helicoidal, tá bom? Então, nesse caso, para ter a força magnética máxima, tem que ser 90 graus. Quem está fazendo 90 graus aqui é o ponto P3. Então, seria entrando perpendicularmente ao campo, tá bom? Então, aí tem que seria a opção referente a isso aqui. O gabarito da questão 33 é letra 33 é letra C, tá? É o P3. Prosseguindo, para a gente terminar, ele pede a ordem de grandeza, questão 37, fala que a vazão é de 500 metros cúbicos por segundo, a OG em litros em 3 horas. Aí tem que fazer essa conta, né? Então nós vamos ter que calcular a ordem de grandeza da quantidade de litros em 3 horas. Então, se são 500 metros cúbicos por segundo, é 500 mil litros em 1 segundo. 3 horas é 3 vezes 3.600 segundos. Daqui vai ter x. Então, fazendo essa continha, então você tem 5 vezes, vou multiplicar aqui cruzado, tá? Vezes 3 vezes 36 vezes 10 ao quadrado, 1, 2, 3, 4, 5, 10 à quinta. 10 ao quadrado com 10 à quinta. Tem que botar na notação científica primeiro, né, pessoal? Então vai dar 5 vezes 108 vezes 10 à sétima. E aí, fazendo a continha, x vai dar 5 vezes 8, 40, 4, 540 vezes 10 à sétima. Isso daqui vai dar 5,4 vezes 10 elevado à nona. Aí, a partir daqui, nós temos que comparar isso aqui com 3,16. Por que 3,16? Porque 3,16 é 10 elevado a meio. Então, qualquer número maior que 3,16, a potência de 10 que vai tender vai ser maior que 10 elevado a 0,5. Ou seja, isso aqui deve ser um 10 elevado a 0,7, por exemplo. Então, qual é a potência de 10 que eu aproximo esse número? Lembrando que a ordem de grandeza é uma maneira de aproximar coisas através de potência de 10. Então, isso aqui é da ordem de grandeza de 10 elevado a n mais 1, que é 10 elevado a décima. Beleza, galera? Questão 37, gabarito, letra B. Questão 40, ele dá um diagrama aqui de fases, fala que há um aquecimento e um calor latente atuando aqui nesse gráfico, e ele pergunta qual latente fusão. Ora, para olhar o latente tem que ver onde que a temperatura ela fica constante. Então está nesse intervalo aqui. Quanto de caloria foi fornecido? 700 calorias. Então, Q igual a M vezes o latente fusão, 700 igual a 10 vezes o latente fusão, então latente fusão é de 70 calorias por grama. Beleza, galera? Questão 40, letra A. E para finalizar, é pedida a corrente elétrica, dado que o número de elétrons que passam no condutor, na seção do condutor, é de 4 vezes 10 a 18, no intervalo de 20 segundos. Lembrando o conceito de corrente elétrica, é ΔQ sobre ΔT, Q é N vezes E sobre ΔT. N é o número de elétrons, 4 vezes 10 a 18. E a carga elementar, bom, vou botar em módulo, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs sobre ΔT, que é 20. Fazendo essas contas, nós temos aqui 0,8 vezes 4 dá 3,2 vezes 10 a menos 1 dividido por 10, 10 a menos 2 amperes.
3,2 vezes 10 a menos 2 amperes. Tá? Questão 43, gabarito, letra B. Galera, espero ter ajudado. Professor Nilbert Almeida. Só no tempo que eu dou aula, nesses 18 anos, acredito ter feito aí de provas diferentes, 500 provas. E como eu repito, todo ano fico fazendo provas anteriores, mais de 2.000 provas realizadas nesses 18 anos, tirando o tempo aí de estudante para os concursos militares, tempo de estudante aí antes de entrar na Marinha. Então é importante a gente estar treinando, é o treinamento que vai trazer a perfeição, tá bom? Agradeço, espero que você tenha gostado. Um abraço.